Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra matricial e vetorial. Aqui é a professora Fabiana e na aula de hoje nós iremos resolver alguns exercícios complementares sobre resolução de sistemas, o cálculo da inversa e do determinante. Então, aqui nossa primeira questão, nós temos um sistema linear com 5 variáveis, 5 incógnitas e 4 equações. E nós queremos encontrar a solução através da eliminação de Gauss-Jordan. Então, inicialmente, vamos revisar os passos do algoritmo. Bom, aqui está o teorema, que nós demos o nome de eliminação de Gauss-Jordan, e ele diz que toda matriz é equivalente por linhas a exatamente uma matriz na forma escalonada reduzida. Quer dizer que quando você pegar uma matriz, você sempre vai conseguir aplicar operações elementares e chegar em uma matriz escalonada reduzida, certo? A demonstração do teorema é exatamente o algoritmo que nós iremos utilizar. Esse algoritmo, ele funciona por ciclos, ele é executado por ciclos, onde o número de ciclos será igual ao número de linhas da matriz. Então, olha só, o primeiro ciclo consiste nesses 3 primeiros passos. Inicialmente, nós vamos identificar a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 1, porque o primeiro ciclo consiste em colocar o pivô na linha 1 e zerar abaixo dele. Como não tem linhas acima, nós vamos zerar apenas abaixo. Então, quando você identifica essa primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 1, você consegue colocar um pivô na linha 1. Esse elemento não nulo da linha 1, nós desejamos que ele seja o número 1. Aqui, se for necessário, nós vamos fazer permutações de linha. Então, aqui nessa primeira etapa do número 1, se você identificar uma coluna com elementos não nulos a partir da linha 1, não quer dizer que o elemento da linha 1 da coluna identificada tem que ser obrigatoriamente diferente de 0. Esse elemento diferente de 0 pode acontecer na linha 2 ou na linha 3, mas a investigação deve ser feita a partir da linha 1. No segundo passo, é exigido que o elemento da linha 1 da coluna identificada seja diferente de 0 e depois nós vamos transformá-lo em 1. Nesse passo aqui, se for necessário, você deve fazer permutações de linha para levar para o topo o elemento diferente de 0. E em seguida, você vai transformá-lo em 1 através de uma operação elementar, que é multiplicar pelo inverso do número que esteja lá. E após isso, você vai zerar os elementos abaixo desse pivô, usando também as operações elementares, de somar a uma linha o múltiplo de outra linha. E dessa forma, você concluiu o primeiro ciclo, que foi colocar o pivô na linha 1 e zerar abaixo dele. E agora vamos iniciar o próximo ciclo. Então, olha só. Em seguida, você vai identificar a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 2. Então, agora você vai investigar da linha 2 para baixo, procurando a primeira coluna que tem elementos não nulos. Em seguida, o elemento da linha 2 da coluna identificada tem que ser diferente de 0 e tem que ser 1. Então, se for necessário, você deve fazer permutações de linha e também fazer a multiplicação pelo inverso dos números para chegar no número 1. E após isso, você vai zerar abaixo e também acima do pivô, porque como agora você está trabalhando na linha 2, então existe linha acima e existe linha abaixo. Então, você vai zerar os elementos abaixo e acima do pivô. E com isso, você concluiu mais um ciclo do algoritmo. Em seguida, supondo que a matriz tem mais linhas, você vai continuar esse processo. Então, vamos falar aqui mais um passo, ó. Supondo agora que nós estamos trabalhando agora na terceira linha, você vai identificar a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 3, né? E o elemento da linha 3 dessa coluna identificada deve ser o número 1. Então, ele tem que ser diferente de 0 e depois tem que ser o número 1. Você vai usar operações elementares para que tudo isso aqui aconteça.
e em seguida você vai zerar abaixo do pivô. Se a matriz tiver apenas 3 linhas, quer dizer que nós não temos linhas abaixo, só tem linha acima. Então, você vai zerar acima do pivô. Se a matriz tiver mais de 3 linhas, tem linha abaixo e linha acima. Então, você vai continuar esse processo até que termine as linhas da matriz. Certo? Entenderam? Bom, então vamos aplicar isso aqui lá no nosso exemplo. Para resolver o sistema, a gente inicia escrevendo a matriz aumentada do sistema. Então, olha só, aqui nós temos por colunas os coeficientes das variáveis. Então, olha só, a primeira coluna, menos 2. Aqui na segunda equação, como não tem x1, o coeficiente é 0. Depois, 3, 2. Menos 6, 0, 9, 6. Aqui não tem o x3 na primeira equação, então é 0. Aqui, 1, menos 1, 1. Não tem x4 na primeira equação, então 0. Depois, menos 2, 3, menos 2. Agora com x5, menos 2, 0, 3, 3. E os termos independentes. A gente pode até colocar um pontilhado aqui para separar os termos independentes. É muito importante observar bem os coeficientes, os sinais, para escrever aqui com os sinais corretos, porque senão a solução vai sair errada, tá? A partir de agora, nós vamos aplicar o algoritmo. Então, começando, identificar a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 1. Já é essa daqui, ó, porque aqui existe elementos não nulos quando você começa a observar a partir da linha 1. Mesmo que esse menos 2 fosse 0, você iria escolher essa coluna, porque lá embaixo tem elementos diferentes de 0, certo? Vamos supor que esse menos 2 seja o 0. Lá no passo 2, quando ele fala o elemento da linha 1 da coluna identificada deve ser o 1, né? Diferente de 0 e 1. Aí você teria que fazer uma permutação para levar o número não nulo para o topo e em seguida transformá-lo em 1, tá certo? Bom, o nosso topo aqui é o menos 2. Ele é diferente de 0. Como não existe nenhum número 1 aqui na coluna, vamos fazer uma divisão, uma multiplicação pelo inverso do menos 2 para transformá-lo em 1, tá certo? Então, vamos multiplicar por menos 1 sobre 2. Então, olha só, nós pegamos todos os elementos da linha 1 e multiplicamos por menos 1 sobre 2. Eu fiz os cálculos aqui, ó. Faço joguinho de sinal, menos vezes menos dá mais. Aqui vai ficar 6 sobre 2, 3, 16 sobre 2, 8. E aqui estão os novos elementos da linha 1. Agora, esse 1 é o nosso pivô. Então, com esse 1, nós vamos zerar o 3 e o 2. A operação que nós iremos aplicar na linha 3, que é esta, ó, com o objetivo de zerar o número 3, vai ser linha 3 menos 3 vezes linha 1. Como o nosso pivô é sempre 1, você sempre vai usar o número com o sinal oposto, multiplicado pela linha do pivô para zerar. Então, vou pegar a linha 3, menos 3 vezes linha 1, e você vai ter uma nova linha aqui com o 0 no lugar do 3. Vamos fazer os cálculos aqui. Então, olha só, acompanhem aqui comigo. Aqui, ó, nós temos os elementos da linha 3, ó, 3, 9 menos 1, 3, 3, 28. Pegamos a linha 1 e multiplicamos por menos 3 e colocamos a resposta aqui, ó, os resultados. Então, olha só, vezes menos 3, 1 vezes menos 3, o 3 vezes menos 3, 0, 1 vezes menos 3 e o 8 vezes menos 3. Aqui estão os números. Como eu já usei o sinal negativo, agora eu vou somar um número no outro. Então, menos 3 mais 3, 9 menos 9, menos 1 mais 0, 3 mais 0, 3 menos 3 e 28 menos 24. Faço joguinho de sinal, sinais diferentes, subtrai e coloco o sinal do maior número. Esses números aqui são os novos números da linha 3, é a nova linha 3, que nós vamos escrever já já. Aqui estão os cálculos da linha 4, olha só, linha 4, que é o 261, menos 2, 3, 18. Pegamos a linha 1 e multiplicamos por menos 2, aqui está a linha 1. Multiplicou por menos 2, então vai ficar 1 vezes menos 2, acompanhe aqui os resultados, ó. 1 vezes menos 2, 3 vezes menos 2, 0 vezes menos 2, 0 vezes menos 2,
1 vezes menos 2 e 8 vezes menos 2. Aqui tem que fazer o joguinho de sinal também, tá? Na multiplicação e divisão, sinais iguais o resultado é positivo, e sinais diferentes o resultado é negativo. Como eu já usei o sinal, aqui eu também vou fazer uma soma, tá? De uma linha na outra. Então, somando termo a termo, ó, 2 menos 2, 6 menos 6, 1 mais 0, menos 2 mais 0, 3 menos 2, aqui ó, subtraiu, deu o sinal do maior, 18 menos 16, 2. Pronto, esses são os elementos da nova linha 4. Então, nós vamos reescrever a matriz agora. Pronto, aqui está a nossa matriz, onde o primeiro ciclo está concluído, ou seja, colocamos o pivô na primeira linha e zeramos abaixo. Agora, nós vamos repetir todo o processo, mas a nossa investigação vai ser com o objetivo de colocar o pivô na linha 2. Então, agora nós vamos lá ler o algoritmo, que ele vai falar assim, ó. Identifique a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 2. Então, você vem aqui investigando, ó. 0, 0, 0, não serve. Essa também não serve. Então, vai acontecer aqui, ó. A coluna que nós vamos trabalhar é essa coluna que tem os elementos 1, menos 1 e 1. Você vai olhar para o topo, ele já é diferente de 0 e é inclusive o número 1. Então, ele é o nosso pivô. Então, considerando esse pivô, 1, você vai zerar abaixo e acima dele. Acima já é 0, então nós vamos zerar abaixo. Vamos zerar o menos 1 e o 1. Aqui as operações são bem simples, né? Porque é tudo número 1. Então, para zerar o número da linha 3, basta somar com a linha 2. E para zerar a linha 4, nós vamos subtrair com a linha 2, né? Essas operações aqui de zerar os elementos são iguais àquelas anteriores. Olha só, aqui nós queremos zerar o número menos 1. Então, a gente multiplica pelo número com sinal invertido. Multiplica L2, né? Que agora é a linha do pivô. Então, ficou L3 mais 1, L2. E aqui você quer zerar o número 1 positivo. Então, você vai usar o número com sinal invertido. Então, vai ficar L4 menos 1 vezes L2. E agora, vamos fazer esses cálculos aqui. Bom, então aqui está a linha 3 mais a linha 2. Então, nós vamos ter 0 mais 0, menos 1 mais 1, 3 menos 2, 0 mais 0 e 4 menos 3. E aqui nós temos a linha 4, aqui eu falei linha 4 ou linha 3, que é a linha 3 e linha 2, né? Agora, aqui nós temos a linha 4 menos a linha 2. Então, a linha 2 é esta. Nós multiplicamos por menos 1 e colocamos o resultado aqui. E agora, vamos somar termo a termo, ó. 0 mais 0. Então, ficou 0, menos 1 mais 1, menos 2 mais 2, 1 mais 0 e 2 mais 3. Então, agora nós vamos reescrever a matriz com essas novas linhas aqui. Muito bem, aqui está a nossa nova matriz. E nós já concluímos mais um ciclo, né? Colocou o pivô na linha 2, tem 0 abaixo e acima dele. Agora, vamos começar a próxima investigação, que é na linha 3. Então, identifique a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 3. Ela acontece aqui, ó. O topo, o elemento lá na linha 3 da coluna identificada tem que ser diferente de 0 e tem que ser 1. Já é tudo isso. Então, ele é o nosso pivô e nós vamos zerar abaixo e acima. Abaixo já temos o número 0. Acima nós temos esse menos 2 aqui para zerar. O menos 2 que está na linha 2. Então, você vai fazer uma operação elementar lá na linha 2, né? Qual operação? Na linha 2, você vai colocar linha 2, o número com sinal invertido, vezes a linha do pivô. A linha do pivô é a linha 3. Então, vamos executar agora esta operação aqui. Então, veja só, aqui nós temos a linha 2, ó, 0, 0, 1, menos 2, 0, menos 3. Pegamos a linha 3 e multiplicamos por 2, então nós temos 0, 0, 0, 2, 0, 2. E agora nós vamos somar, vai ficar 0, 0, 1, 0, 0, menos 1. Esses elementos vão dar origem à nova linha 2, que nós vamos reescrever novamente a matriz agora. Bom, aqui está a nossa nova matriz, né? E finalizamos mais um ciclo. Aqui está o pivô da linha 3, existe 0 abaixo e acima. Agora, vamos para a última linha. Então, nós vamos agora procurar a primeira coluna não nula, que é esse número 1 aqui. Ele já é 1. Nós temos que zerar acima dele. Então, nós temos esse número 1 aqui da linha 1 para ser zerado. Então, esse 1 é o nosso pivô e nós vamos zerar esse elemento aqui. Então, olha, lá na linha 1,
você vai aplicar a operação linha 1, o número com sinalzinho invertido, que é o menos 1, vezes a linha do pivô, que é a linha 4. Tem sempre que usar a linha do pivô. Por quê? Para não acrescentar números diferentes de zero antes dos elementos que você já trabalhou. Então, olha só, antes desse 1 aqui é tudo zero. Então, quando você operar, não modifica os números que estão aqui em cima, certo? Bom, vamos fazer essa operação? Então, nós temos aqui a linha 1, pegamos a linha 4 e multiplicamos por menos 1, ficou aqui 0, 0, 0, 0 menos 1, menos 5. E agora, somando termo a termo, nós vamos ter 1, 3, 0, 0, 0, 3, que vai constituir aí a primeira linha da nova matriz que nós vamos escrever aqui. Muito bem, pessoal. Como acabaram-se as linhas, o algoritmo terminou e essa é uma matriz escalonada reduzida. Ela atende todas aquelas condições. Vamos lembrar quais são as condições para uma matriz ser chamada de escalonada reduzida? Então, olha só, as condições são essas aqui. Possíveis linhas nulas aparecem após linhas não nulas, se existir linha nula, tá? Então, pode ser que não exista. Comparando duas linhas, o pivô, que é o primeiro número não nulo, da linha de baixo, fica sempre à direita do pivô da linha de cima. O pivô de cada linha tem que ser igual a 1, e se uma coluna possui pivô, ele é o único elemento diferente de zero, ou seja, abaixo e acima dele é igual a zero. Então, olha só, tudo isso é atendido aqui. Não possui linha nula. Comparando duas linhas, o pivô da linha de baixo está sempre à direita. E onde possui pivô, os demais elementos são iguais a zero. Na coluna que possui pivô, os demais elementos são iguais a zero. Se você conhece essa definição, ao terminar o escalonamento, você vai saber se o seu escalonamento está certo, porque acontece muito das pessoas fazerem o escalonamento errado, colocando, por exemplo, o pivô da linha de baixo mais à direita. Por exemplo, se eu permutasse aqui a linha 3 com a linha 4, aí esse 1 aqui ficaria à esquerda desse 1. De cima que ficaria aqui na linha 3. O escalonamento não estaria completo. Então, fazendo o escalonamento incompleto, a gente corre mais risco de errar. Então, vamos procurar chegar, de fato, na matriz escalonada reduzida, tá? A partir de agora, nós vamos analisar, fazer uma análise para resolver o sistema. Então, por enquanto, nós fizemos o escalonamento da matriz aumentada. Agora, vamos fazer o seguinte. Quantas variáveis nós temos no sistema? Existem quantas colunas de coeficientes? 1, 2, 3, 4, 5. Cada coluna aqui corresponde aos coeficientes de uma variável. A última coluna são sempre dos termos independentes. Agora, nós temos que observar se existem variáveis sem pivô, tá certo? Então, olha só, por isso que eu circulei aqui os pivôs de cada linha. Então, você circula o pivô em cada linha, pivô é o primeiro elemento não nulo. E agora, vamos começar uma avaliação por colunas. Então, a primeira coluna é da variável x1, e aqui na coluna 1 existe um pivô. Na coluna 2, nós temos os coeficientes da variável x2. E nessa coluna não possui pivô, não existe pivô. Então, nós já temos uma informação que x2 é livre. Então, x2 é livre, coloquei aqui, ó, cada coluna de uma variável. Na coluna do x3 existe um pivô. Na de x4 existe pivô e na de x5 também existe pivô. Bom, agora, esta informação que x2 é livre, o que é ser livre? É poder assumir todos os números reais aqui nesse sistema, é não ter restrição para essa variável. Então, ela assume todos os valores reais e a gente pode informar isso, por exemplo, colocando um parâmetro para ela. x2 é igual a t, onde t pertence aos reais. Esse t aqui a gente chama de parâmetro, para reforçar, chamar a atenção que essa variável pode assumir todos os números reais, ok? Agora, nós vamos resolver o sistema correspondente a essa matriz aumentada. Cada linha que está aqui corresponde a uma equação.
Então, nós vamos construir todas as equações agora. Então, olha só, a primeira linha corresponde à equação x1 mais 3x2 é igual a 3. A terceira linha é o x3 igual a menos 1. Esta quarta é o x4 igual a 1. E esta última, x5 igual a 5. E nós temos a informação da variável livre que tem que ser acrescentada nesse sistema. Por isso que eu coloquei o x2 aqui, ó, na segunda equação, porque ele ficaria aqui na segunda equação. Em cada equação, nós vamos isolar uma variável, nessa ordem. A primeira equação, você vai isolar o x1. Então, x1 é igual a 3, que está aqui. E esse 3, que está no primeiro membro, veio para o segundo membro, mudou de sinal, menos 3x2. E o x2 é t, então x1 é igual a 3 menos 3t. E as outras nós já temos os resultados imediatos, né? Então, aqui estão todas as coordenadas da solução, que você pode escrever em forma de uma matriz coluna. Aqui está, então, a solução do sistema, certo?